Então é muito importante que você escolha uma área, escolha um cargo e foque neles. E como que a gente faz, então, para fazer essa escolha? Quais os critérios, quais os requisitos, quais os fatores que a gente precisa levar em consideração para escolher um cargo? Eu coloquei aqui 4 fatores que eu acho que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher um cargo e uma área. O primeiro deles são os pré-requisitos. Você precisa verificar se você atende todos os pré-requisitos que são obrigatórios para aquele cargo, que são exigidos para aquele cargo. Por exemplo, se o seu sonho é ser delegado da polícia, você precisa ter graduação em direito. Tem alguns cargos, por exemplo, para juiz, para promotor, para defensor público, que tem exigência ainda, além da formação em direito, de 3 anos de prática jurídica. Tem outros cargos que exigem graduação, nível superior em qualquer área. Tem outros que vão exigir nível médio técnico, outros nível fundamental. Alguns cargos exigem CNH, outros têm um limite de idade, uma idade máxima, por exemplo, os cargos para a polícia militar. Outros têm exigência de teste de aptidão física. Então você precisa, antes de escolher um cargo, verificar todos os pré-requisitos. E onde que você vai ver isso? Nos editais anteriores. Esses editais anteriores, eles estão disponíveis na internet, tem um site que é o pciconcursos.com.br. Lá você vai encontrar 99% dos editais que já foram publicados. Eu não vou falar 100% aqui, porque pode ter um edital de algum município muito pequeno, uma seleção que foi muito localizada que não esteja no PCI. Mas nunca aconteceu comigo. Todos os editais que eu procurei, eu sempre encontrei lá no PCI. Inclusive lá você tem acesso a todos os editais que estão sendo publicados, que estão com período de inscrição aí para abrir ou com inscrição aberta. É uma ótima fonte para vocês ficarem consultando. E tem também as provas anteriores, você consegue filtrar por ano, filtrar por banca, com os gabaritos. A segunda coisa que vocês precisam observar é as funções, são as atribuições desse cargo. Afinal de contas, o concurso público é uma vaga de emprego. Você vai precisar exercer algumas funções, algumas atividades. E você precisa verificar se essas atividades são compatíveis com você, se é alguma coisa que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você vai alcançar ali a sua satisfação profissional, a sua realização profissional. Essas funções, eu sugiro que você vá até a repartição pública, se possível, que você converse com os servidores, com os ocupantes daquele cargo, procure saber como que é a rotina deles, o dia a dia de trabalho na repartição. Se não for possível, tem muitas entrevistas no YouTube, em sites de cursinho, você consegue também depoimentos em fóruns, em grupos de aprovados. Além disso, tem também o edital, onde você encontra as atribuições do cargo ou pelo menos uma menção à lei que regulamenta essas atribuições. O próximo passo é verificar a lotação, ou seja, para onde as vagas são normalmente disponíveis ali daquele concurso. Porque se você tem uma restrição de lotação, se você não quer se mudar da sua cidade, do seu estado, se você não quer ir para uma cidade muito grande, uma cidade pequena demais, enfim, isso tudo você precisa avaliar antes, no momento da escolha do cargo. A gente tem concursos que são nacionais e são amplos, como por exemplo o da Receita Federal, e aí se você vai concorrer a 500 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita, você concorre a essas 500 vagas e aí a banca estipula lá um critério para essa escolha de vagas, que normalmente é a classificação do concurso. E aí os primeiros colocados escolhem as vagas primeiro. E a gente tem também os concursos nacionais que são regionalizados. Por exemplo, o concurso do INSS que eu fiz lá em 2012, ele tinha 1.500 vagas para técnico. Mas essas vagas, elas foram todas divididas por cidades. Então, para minha cidade, para Juiz de Fora, só tinha uma vaga. E aí você precisava escolher no momento da sua inscrição para que cidade você ia concorrer. Então, eu poderia ter escolhido, sei lá, São Paulo, mas eu escolhi Juiz de Fora, fiquei concorrendo a uma vaga de Juiz de Fora. E a vantagem é que você não tem aquele estresse depois de ser aprovado, porque você já sabe para onde você vai, mas em compensação as chances de aprovação são menores. Porque ao invés de concorrer a 1.500 vagas, eu estava concorrendo só a uma vaga. Além disso, é importante observar também como que é a política de remoção dentro desse órgão.
todos os órgãos eles têm uma política aí de remoção. A maioria deles autoriza a permuta, que é a troca aí de servidores. Então eu tenho um servidor em São Paulo que quer ir para o Rio, tenho um no Rio que quer ir para São Paulo, eles trocam isso daí. Mas alguns órgãos estipulam alguns critérios, por exemplo, algumas exigências. Só pode fazer permuta depois de encerrado o estágio probatório, né? A gente precisa saber também a questão da remoção, porque normalmente antes de abrir uma seleção, um concurso, o órgão ele disponibiliza as vagas. Quando ele faz aquele estudo lá, que é a primeira fase lá do concurso, aquele levantamento de vagas, ele vai descobrir, eu tenho tantas vagas em Minas, tantas vagas em São Paulo, tantas vagas em Juiz de Fora, tantas vagas... Enfim, ele faz esse estudo e aí ele fala, olha pessoal, eu tenho essas vagas aqui, alguém se interessa? E aí os próprios servidores do órgão então fazem a dança das cadeiras ali, se movimentam e depois aquelas vagas que sobraram depois disso é que são então disponibilizadas para o concurso público, para a seleção externa. Uma outra coisa muito importante que vocês precisam observar é a questão da remuneração. Afinal de contas, esse é um dos fatores que leva muita gente a vir da iniciativa privada para o cargo público, porque normalmente a gente recebe um salário maior, né, no serviço público do que na iniciativa privada. Então é muito importante ficar sabendo qual é a remuneração do cargo que você está escolhendo. E para isso, o edital não é uma boa fonte de informação. Porque normalmente no edital ele coloca ali o vencimento básico daquele cargo. E você costuma ter, muito comum, acho que 90% dos cargos tem gratificações que são incorporadas ali. Por exemplo, quando eu fiz o meu concurso para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos, o edital divulgava um salário de menos de R$5.000. Só que ele falava que existia a possibilidade, né, de pagamento de 2 gratificações, que era a gratificação de produtividade tributária individual e a gratificação de produtividade tributária coletiva. Mas ele não falava em momento algum como que essas gratificações eram apuradas, com que frequência elas eram pagas, qual era o valor dessas gratificações. E aí, para você descobrir esse tipo de informação, se você tiver alguém de dentro do órgão que possa dar uma informação fidedigna, é o melhor. Se não, você pode procurar ou na lei que regulamenta essa gratificação ou que regulamenta esse cargo, ou ainda no portal da transparência. Mas no portal da transparência a gente precisa se atentar para 2 fatores. Primeiro, porque a gente tem concursos que estão criando cargos. É o que aconteceu lá em São José dos Campos. Era a primeira vez que tinha um concurso para o cargo de auditor tributário. Porque antes essas funções eram exercidas por fiscais de tributos. Então não tinha como fazer essa comparação de remuneração. Além disso, a gente tem órgãos que estão há muito tempo sem fazer concurso público. Por exemplo, se você for olhar lá o salário dos auditores fiscais de Minas Gerais, os últimos que entraram foi em 2006. Essas pessoas estão no cargo há pelo menos 14 anos. Elas têm uma série de gratificações, de incorporações, que você não vai ter direito quando estiver entrando no órgão. Uma boa fonte de pesquisa também para os concursos mais badalados, mais famosos, mais falados, são os cursinhos, porque eles costumam divulgar essas remunerações, costumam ter entrevista com os aprovados, e aí eles falam qual que é a remuneração, como que funciona essa questão das gratificações, se tem algum benefício extra, como auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde. Alguns cargos costumam ter gratificação, por exemplo, por formação, né, por qualificação. Cargos de nível técnico costumam remunerar mais servidores que têm nível superior ou quando fazem uma pós-graduação. Então é muito importante que vocês avaliem esses 4 fatores.